Olá, boa tarde. O Senado agora está no ar. As comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos aprovaram em reunião conjunta um projeto que traz alívio para estados e municípios no pagamento de dívidas com a União. Segundo o Banco Central, os estados devem 404 bilhões de reais à União, que virou a credora da dívida desses entes com o mercado no fim da década de 90. O mesmo aconteceu com os municípios, que hoje devem 68 bilhões de reais à União. À época, ficou estabelecido que a dívida seria parcelada em 30 anos e corrigida pela variação do IGPDI, mais juros de 6% a 9%. O acordo que previa o IGPDI mais 6% a 9% foi um acordo muito bom para estados e municípios. Só que as coisas se inverteram. A taxa Selic caiu e hoje é como se a União estivesse lucrando em cima da dívida dos estados. Tem estados que já pagaram mais do que deviam no início e a dívida só cresce. A proposta aprovada pelas comissões de Constituição e Justiça e Assuntos Econômicos muda o indexador de correção das dívidas de estados, Distrito Federal e municípios com a União. O valor passaria a ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, mais 4% de juros ao ano, ou pela taxa Selic, o que for menor. Nós estamos com isso fazendo nada mais, nada menos do que um equilíbrio econômico e financeiro desses contratos dos municípios brasileiros com os estados brasileiros, com a União, em função da profunda alteração da conjuntura macroeconômica. Os senadores Álvaro Dias e Pedro Taques fizeram ressalvas à matéria. Eu tenho a impressão, e espero que seja uma impressão, que alguns benefícios aqui serão concentrados nos maiores estados, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, um pouco em Alagoas e no município de São Paulo. Toda matéria que possa flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal merece o nosso cuidado especial. O projeto de lei não flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal, pelo contrário. Alcança de forma mais forte ainda o espírito dessa lei de responsabilidade. Para o relator, a mudança vai permitir a retomada da capacidade de investimento de estados e municípios. O investimento público é que puxa o crescimento. E com isso, nós poderemos ter em 2014 um PIB muito maior do que vamos ter esse ano. Porque os estados não estão investindo. E quando não investe em obra pública, não dá mobilização, não dá mobilidade à indústria e ao comércio, e a receita não cresce e o país também não. Um acordo de líderes marcou para a primeira semana de fevereiro a votação do projeto no plenário do Senado. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A aplicação dos novos indexadores poderá ser retroativa, abrangendo contratos desde 1999. Ou seja, com o novo cálculo das dívidas, a União poderá devolver recursos a estados e municípios. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou 2 projetos com o objetivo de evitar o acúmulo de processos no Poder Judiciário, o da mediação e o da arbitragem. As propostas, elaboradas por uma comissão de juristas, seguem para a Câmara dos Deputados. Um dos projetos reformula a lei de arbitragem no país. Ele amplia as possibilidades da atuação de árbitros na solução de conflitos. A arbitragem passa a ser utilizada, por exemplo, em processos que envolvem direitos trabalhistas e direitos do consumidor. Os senadores também aprovaram o projeto que prevê o uso da mediação como meio alternativo para a solução de conflitos. As 2 propostas foram apresentadas pela Comissão de Juristas, criada pelo Senado para modernizar a lei da arbitragem. Puxa, hoje demos um passo importantíssimo para o avanço no enfrentamento do problema do número de demandas no Poder Judiciário. Seja quando ampliamos o aspecto da arbitragem para atingir vários outros tipos de litígio que hoje não são contemplados, seja especialmente em relação à mediação, que a partir de agora e depois que tramitar perante a Câmara dos Deputados, esse projeto vai ser um marco legal para a mediação, para atingir um grande número de causas que hoje entopem o judiciário
e que poderiam ser resolvidas sem movimentar a máquina pública. Um pedido de vistas adiou a votação do texto que criminaliza o preconceito contra homossexuais. O projeto de lei número 122, de origem na Câmara, continua na pauta da Comissão de Direitos Humanos do Senado e deve ser votado na semana que vem. Eleonora fez questão de vir de Recife para acompanhar a discussão. O filho dela, de 24 anos, era homossexual e foi espancado até a morte por um grupo de jovens. Ele tinha uma mãe que o amava muito, um pai que o amava muito. Mas as pessoas tiraram o meu filho de mim. E é muito importante que o PLC 122 seja aprovado, porque eu preciso condenar essas pessoas por crime de ódio. Mais uma vez, representantes do movimento gay e religiosos lotaram a sala da comissão. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa luta é todo dia, por um Brasil sem homofobia. Até a leitura da ata, que geralmente é dispensada, foi motivo de discussão. Propõe a dispensa da leitura e aprovação das atas da 68ª à 72ª reuniões. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Presidente, aprovada. Eu quero a leitura da ata. Eu quero a leitura da ata. Eu já concluí essa fase e vou passar para a segunda. A senhora não olhou para o plenário, presidente. É assim que vai ser conduzido o processo? Normalmente é feita a votação, sim, senhor. Não, isso não é regra. Muito raro. Não existe votação para leitura, dispensa de leitura de ata. Não estão dizendo a verdade aqui quando estão a dizer que não se costuma votar isso. Porque há uma praxe daquilo que se faz, até atropelando o regimento interno, não quer dizer, senador Suplicy, que nós estamos errados aqui e estamos faltando com a verdade, não. Vossa Excelência não poderia ter usado essa palavra, porque eu não estou aqui mentindo. O projeto que trata dos crimes de ódio era o primeiro item da pauta da Comissão de Direitos Humanos. Durante a reunião, senadores contrários à proposta tentaram adiar a leitura do relatório do senador Paulo Paim. Depois de quase uma hora de reunião, o senador apresentou o substitutivo, construído com a participação de diversos movimentos da sociedade. O meu texto em nenhum momento fala a palavra homofobia. A segunda alteração, resguardando o respeito devido aos espaços religiosos. Atendemos de novo a outra sugestão, que seria a terceira, de setores religiosos, de acrescentar ao parágrafo que eu citei acima, do artigo 8º do substitutivo, a palavra eventos. Ficou o seguinte: resguardando o respeito devido aos espaços e eventos religiosos. Após a leitura do relatório, os senadores pediram vista coletiva do projeto. A votação fica então adiada para a próxima reunião da CDH. Mesmo com as alterações propostas pelo senador Paulo Paim, o texto ainda não é consenso entre os integrantes da comissão. O relatório dele é ruim, do senador Paim, porque coloca todo mundo dentro da mesma coxa, uma coxa de retalho. Quer dizer, então, os héteros no Brasil estão plenamente discriminados, se esse texto passa. Porque no Brasil, no texto de Paim, para você ter algum direito, você precisa ser negro, velho, portador de deficiência ou então homossexual. Essa é uma legislação equilibradíssima. Eu atendi a todos os setores para ver se a gente construía um texto de consenso. Tanto que preservei, isso é bom destacar, os espaços religiosos. Não só do templo, qualquer evento religioso, eles têm o livre direito de opinião e de expressão. O teu texto, me disseram ali na saída, está quase que perfeito. O senador Eduardo Lopes apresentou um requerimento para que o projeto dos crimes de ódio seja incluído na proposta de atualização do Código Penal. O requerimento deve ser votado hoje à tarde no plenário. O Senado agora termina aqui. A seguir, você fica com a sessão plenária ao vivo. Boa tarde e até amanhã.